Graça e paz, povo de Deus. Mais um vídeo da série Exposição da Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer um vídeo interessante. Nós vamos falar sobre a graça e a paz, atendendo aqui a uma pergunta feita. Por que eu sempre abro os vídeos com a saudação de graça e paz? Então vou deixar aí a instrução bíblica, o porquê da saudação, né? Nós vamos fazer a exposição da palavra, porque tudo baseado na palavra, no livro de Romanos, capítulo 10. Você que tem a sua Bíblia, Romanos fica no Novo Testamento, capítulo 10, e o versículo de número 12. Romanos 10, 12 diz assim, nós também vamos ler o capítulo 11 e o versículo 5. Mas no capítulo 10 e versículo 12 diz assim: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Agora Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Queridos, para nós entendermos um pouco sobre a graça de Deus, e isso é uma matéria muito vasta, muito extensa, não tem necessidade de nos prendermos a muita formalidade, mas eu quero tratar especificamente nesse vídeo acerca da saudação, a graça e a paz. Porque se formos falar da graça, principalmente se fôssemos falar de legalidade, liberdade cristã, legalidade cristã, é uma matéria muito vasta. Então esse vídeo especificamente é sobre a saudação da graça e paz, e ela é muito curiosa. Para nós entendermos um pouco disso, é necessário entendermos as chamadas dispensações. Desde do Gênesis, da criação do mundo, há uma divisão de períodos de tempo para poder tratar a narrativa bíblica. E foi estabelecido as dispensações. O que é a dispensação? Vem do grego e é literalmente administrar uma casa ou uma economia. E nós temos 7 dispensações. A primeira dela é a chamada dispensação da inocência. Ela aconteceu no período de Adão e Eva, e ela tem fim quando eles pecaram e passaram a ter consciência do seu pecado, que se inaugura a segunda dispensação, chamada dispensação da consciência, que vai ter fim no período do dilúvio, quando o pecado enche a terra e Deus destrói a terra com o dilúvio. Aí nós teremos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, naquele período de Noé ainda, né? Mas vai ali até a Torre de Babel, quando eles fazem aquela Torre de Babel e vai em ruína o projeto deles, dando início aí à dispensação da promessa, que começa em Gênesis capítulo 12. Ali vai nascer o povo hebreu, que mais tarde vai ser chamado de povo judeu. É o período de Abraão, onde ele recebe a promessa de que todas as famílias serão benditas nele. A promessa abraâmica, ao qual também somos alcançados, através da graça. Aí vemos depois que de Abraão até o período que o povo hebreu ele entra na terra prometida, vai começar a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. E essa dispensação da lei, embora essa lei já tivesse instituída por Moisés, ela estava sendo aprimorada, e naquele período ali de Josué ela vai ser cumprida. Basicamente, entre Moisés e Josué, o período da lei é o período de dente por dente, olho por olho, o certo é certo e errado é errado. Aí nós chegamos ao período de Jesus. Quando Jesus nasce, é levantada a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. É a dispensação que nós vivemos hoje. Existe uma sétima dispensação, que é a chamada dispensação do milênio, ou da plenitude dos tempos, né? Que tem como juízo o trono branco. Todas essas dispensações têm um juízo, por conta da queda, do pecado, por conta da ruína do homem. E nessa sétima, qual ainda não passamos, será o juízo, o grande trono branco, né?
E essa dispensação, voltando agora para a sexta dispensação, que é a que nós estamos, a dispensação da graça, é a dispensação da misericórdia, é a dispensação onde Jesus veio e instituiu, é a dispensação que nos garante galgar o privilégio da salvação. A ideia no início, embora o sangue de Cristo já tinha sido derramado antes da fundação do mundo, como Paulo ele vai falar, embora essa ideia de que Cristo ele veio para os judeus e só para os judeus e nada mais, nós lemos até um texto base dessa expressão, mas é de uma questão de que o desejo de Cristo, o Evangelho, sempre foi de alcançar todos. Nós vemos Paulo como exemplo disso, que em 3 viagens missionárias esparramou o Evangelho a todo mundo conhecido da época, aos confins da terra que era Roma. Então o desejo de Cristo sempre foi salvar a todos, como sempre vai ser, como haverá salvação no período da tribulação. Sempre o desejo de Deus é de salvar. É óbvio que vai ser mais difícil naquele período, mas o desejo dele é de salvar. Então, dadas as 7 dispensações, você entendendo que nós estamos na dispensação da graça, fica mais fácil de entendermos o porquê da saudação. Enquanto Pedro, Tiago e João eram pastores da igreja de Jerusalém e pregavam aos judeus, inclusive, uma das dificuldades da vida, uma curiosidade, mas a dificuldade e a curiosidade da vida de Pedro é que Pedro, ele custou entender que o Evangelho não era somente para os judeus, era também para os gentios. Quem é os gentios? É eu e é você. Somos nós que não temos sangue de judeus. E esse Evangelho nos alcançou, aqui onde nós estamos. Então Pedro, quando ele demorou um pouco a entender, mas ele entendeu que esse Evangelho era para todo. Nós vemos um relato bíblico de Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando ele tem uma visão, e nessa visão tem animais impuros, ele recebe uma ordem: olha, Pedro, mata e come. E ele diz: nunca comi coisas impuras, atribuindo esses animais impuros aos gentios. A passagem trata-se de Cornélio, que não era um judeu, e ele entende ali a visão de que o Evangelho é para todos. Então, nós entendemos que, enquanto Pedro, Tiago e João trabalhavam ali, cuidando dos judeus naquela igreja de Jerusalém, embora mais tarde, depois também vão pregar afora, Deus levanta Paulo para poder levar o Evangelho aos gentios. E esse Evangelho que é esparramado aos gentios é o Evangelho da graça. Graça, favor imerecido. É um Evangelho de renovo, de restauração, de adoção, de justificação, de salvação, de santificação. E Paulo entendia bem dessas matérias. Tiveram a oportunidade de estudar muito bem. E para falar dessa matéria de lei, de graça, de circuncisão, de adoção, Paulo era muito bem preparado e muito bem instruído. Mas o fato em questão era que ele leva esse evangelho aos gentios, ao qual nós somos alcançados. Enquanto os judeus, quando encontravam com outros judeus, ele falava assim, shalom, que significa paz, shalom, o outro retribuía, shalom. Os gentios, qual é a saudação dos gentios? Daqui em diante parte tem um argumento, qual é a saudação correta? É a paz do Senhor, é paz e graça, é graça e paz, né? Isso aí é uma questão cultural, saudação é uma questão cultural, mas é bem típico nós vemos os cristãos eles saudando a paz do Senhor, né? E a maneira correta seria graça e paz, porque é a graça que alcançou tanto quem é crente como não é crente. Quando eu estou falando de graça, eu estou falando de gentio, eu estou falando de mim, de você. Quando eu estou falando de paz, eu estou falando dos judeus, dentro daquele período, nesse contexto da época, né? Tanto graça como paz é tanto que é para crente como não é para crente. Basicamente isso para ficar mais interpretado. E Paulo ele sempre vai abrir os seus livros com graça e paz. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Há uma divergência se Hebreus é dele e se ele escreveu Hebreus são 14, né? Mais de 50% aí do 50% aí do Novo Testamento. A questão é que no livro de Hebreus não tem essa abertura de graça e paz. Mas depois de Romanos, o maior compêndio de informações que nós temos acerca de graça, de misericórdia, de um substituto, de um favor imerecido, da misericórdia, é Hebreus. Então, se foi Paulo ou não foi, embora eu particularmente acredito que tenha sido Paulo que escreveu essa epístola,
nós temos ali em Hebreus essas informações valiosas. Então Paulo ele sempre vai escrever nas suas epístolas, ele vai abrir as suas epístolas dizendo graça e paz. Todas elas, todas que ele escreveu, ele vai abrir dizendo graça e paz, tanto a judeus como gentios daquela carta ou epístola que ele está escrevendo. Judas, ele vai escrever, ele vai ser mais profundo. Em Judas, versículo número 2, ele vai falar misericórdia, paz, caridade e amor. Misericórdia, ele vai mais profundo, porque a graça e a misericórdia de Deus para o homem é o favor imerecido, né? Então essa saudação é graça e paz, é tanto dizer que o evangelho ele alcança quem é crente e quem não é crente. Eu vou fazer uma citação rapidamente de alguns textos, para quem tiver uma curiosidade de procurar, onde Paulo ele narra nas epístolas dele, salvo em Hebreus, que não tem, mas que é o maior compêndio de informação acerca da graça. Nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 4, Filemão, capítulo 1, versículo 3, nós temos uma narrativa de Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e uma de João, em 2 de João, no versículo 3. Todas essas citações vão abrir a carta ou a epístola dizendo graça e paz, dizendo esse evangelho da graça, esse evangelho de Cristo que morreu e ressuscitou é tanto para judeus como para gentios, né? É tanto para quem é crente e quem não é. A Bíblia diz que se alguém te dá a paz e você recebe, ela fica. Se você não recebe, ela volta. Então, a saudação, ela independe. Mas isso se caracterizou, isso se formularizou pelo fato de ser uma comunicação de crente, de cristão. A paz do Senhor Jesus. Né? Existem vários tipos de saudação que nós não vamos nos ater a falar. Mas isso aí é basicamente uma comunicação dos cristãos, né? Essa graça ela nos alcançou, né? Nós não somos judeus, senão que a gente aqui no Brasil a gente não ia ter o privilégio de galgar dessa graça, desse favor imerecido, dessa misericórdia de Deus para conosco, né? Então fica aí, nós somos nós somos salvos pela graça, não é pela lei, não é por obras da lei. Embora a lei tenha sido importante, mas a lei foi uma espécie de canal, uma espécie de transporte, uma espécie de solução provisória até a vinda de Cristo. Hoje é essa graça que nos alcança, é essa graça que nos salva. É nessa graça que nós temos liberdade e legalidade cristã. É verdade que não é tudo isso que dizem por aí, nós vamos tratar desse assunto. Mas essa graça é a graça que ela tem nos alcançado. E é através dessa graça que nós recebemos a salvação, né? Esse favor imerecido, essa misericórdia alcançada aos gentios, tá bom? Espero ter sido assim esclarecedor nessa oportunidade aqui desse vídeo, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a tua família, tá bom? Muito obrigado.